para chamar o próximo painel, que é sobre ESG, melhores práticas, efetivação e implantação. A gente tem a presença de Alexandre Vita, Herbert Andrade, mediação de Christian e Tano, acho que já estão todos aqui. Christian, Alexandre, Herbert. Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente já começa, Márcia, dá um tempinho Sim, a aqui palavra para está as pessoas. contigo. Estou aqui, não vou ficar aqui conectada na câmerazinha, mas estou aqui à tua disposição a qualquer momento, só chamar. Então, tá bom. Estava aqui pensando, a gente calculou um tempo de 1 hora com algumas perguntas, e tem uma pergunta no final mais polêmica. Eu estou achando que a gente não vai chegar nessa. Eu acho que o Alexandre e o Herbert vão me agradecer por isso. Mas, assim, eu queria agradecer a todos. O meu nome é Cristian Tano, eu sou a diretora ETQ da Alcoaprev. A Alcoaprev é uma entidade de porte pequeno, né? Então, assim, foi muito interessante olhar e entender um pouquinho mais esse ambiente de ESG, o que é requerido das fundações. E eu estou aqui na expectativa de aprender mais com o Herbert e o Alexandre. O Alexandre é diretor de investimentos da NEOS Previdência Complementar e o Herbert, o diretor-geral da Fundação Itaúsa Industrial. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Herbert. Boa tarde. Boa Como tarde, a gente Christian. sabe, Boa tarde, Alexandre. Como a gente sabe que a jornada ESG pode ser diferente dependendo do porte da entidade, envolvimento das patrocinadoras, tamanho da equipe, eu vou pedir para vocês falarem brevemente da fundação que representam, começando pelo Herbert. Obrigado, Christian. Bom, primeiramente queria agradecer aqui, né, cumprimentar a todos, de cumprimentar a Christian, cumprimentar o Alexandre também, aqui a todos os participantes, né, agradecer aqui a TAG, né, o convite feito pela Márcia aqui por estar, né, para poder falar um pouco da experiência ESG aqui da Fundação, né, compartilhar com vocês essa abordagem aqui que eu acho que é bastante interessante, né. Bom, acho que como você comentou, né, a Fundação Itaúsa Industrial, ela é uma entidade de médio porte, né? Nós temos um patrimônio aqui de 3,4 bilhões de reais, temos 2 planos de benefícios, né? Um de contribuição definida, que é o carro-chefe, em torno de 3,1 bilhão, e o outro plano, um plano de benefício definido, um plano fechado, já em extinção, né? Com aproximadamente ali perto de 300 milhões de reais de patrimônio, né? Então, e aqui nós temos nossas principais patrocinadoras, né? Nossas 2 grandes patrocinadoras, é a Itaúsa, né? A holding, né? Controladora aqui de várias empresas, né? Bastante conhecidas de todos, né? E a outra é a Dexco, né? Que também, por sinal, é uma investida da Itaúsa, né? Então, essa aqui é o cenário aqui um pouco do que a gente vai falar, da abordagem que a gente vai tratar a respeito da fundação. Alexandre. Bom, obrigado. Eu queria primeiro agradecer aí a TAG pelo convite, cumprimentar a Christian e o Herbert, aí, colegas de painéis. Bom, a Neos Investimentos, você está fazendo 3 anos de vida, né? Ela surgiu da incorporação de outras 3 entidades, a Faelba, Celpos e Fazerne, todas patrocinadas pelas empresas do grupo Neoenergia. Então, hoje a gente está administrando um patrimônio da ordem de 3.600, parecido com o que o Herbert comentou. Aqui são 7 planos de benefícios, né? 4 CDs, totalizando 22 perfis de investimentos e 3 planos BDs. Já temos aí algum tempo nessa jornada ESG, sempre aprendendo, e acho que esse painel vai ser interessante aqui para trocar figurinha e amadurecer. Legal. A gente fala ESG, eu já ouvi na própria fundação pessoas, o que é ESG? Né? Ele vem do acrônimo Environmental, Social and Governance em inglês, em português é o Ambiental, Social e Governança. Na opinião de vocês, é um modismo? Né? Ele veio para
ficar? Qual que é a importância, na visão de vocês, de se incorporar esses fatores na gestão e na tomada de decisão de investimentos das fundações? É só um dever legal, fiduciário da fundação, ou tem algo a mais, tem algum outro benefício? Começar pelo Alexandre? Não, pode ser, sem problemas. Bom, eu diria que não é o modismo, né? Porque o modismo costuma ser algo ali efêmero que aparece e passa rapidamente, né? Essa abordagem de sustentabilidade já tem aí um histórico de décadas. O termo em si foi criado em 2004, né? Então, nesses eventos da ONU, e tinha ali o objetivo de integrar o mercado de capitais na defesa ali desses fatores. Então, já tem bastante tempo de estrada e bastante tempo de evidência. Talvez a gente hoje possa dar a ideia de que isso é um modismo, porque nos últimos 4 anos, talvez, a mídia tem dado uma ênfase maior ao tema e são notícias diárias. Qualquer site de notícias que você abre hoje vai ter alguma reportagem falando de ESG. Então, nesse sentido, pode parecer um modismo, mas eu entendo que não é, né? Falando da importância para as entidades, eu acho que tem total aderência com o horizonte de longo prazo da gestão aí dos planos previdenciários, né? A gente fala dos fatores ESG e necessariamente na hora de fazer análise de risco, é muito importante que a gente faça essa verificação considerando esses aspectos, né? E mais, assim, eu diria que não só pelo fato de se cumprir a legislação, né, mas hoje a gente tem um público de participantes, inclusive de empregados que são da geração Z ou millennials e que são super engajados e que acabam exigindo da gente também esse tipo de engajamento e de participação. Então, na minha opinião, não é o modismo, assim, já tem muitos anos de história aí para contar, óbvio que carece ainda de amadurecimento e padronização. Herbert, Bom, você concorda? concordo com o Alexandre, sim, né? Fica até difícil fazer algum complemento aqui o que ele colocou, né? Mas eu também entendo que não é um modismo, né? Eu acho que é importante até para a gente tentar fazer uma abordagem um pouquinho diferente aqui para tentar complementar a resposta do Alexandre, né? Pensando um pouco aqui no nosso público, né? Já que nós temos aqui representantes conselheiros aqui de entidades de vários portes, né? Eu acho que é importante a gente tentar contextualizar um pouquinho essa questão do dever fiduciário, né? Quando você faz a pergunta, né, Cristian, você coloca ali qual o dever legal, o dever fiduciário do fundo de pensão, né? Quando a gente olha a nossa legislação, ela não é categórica em relação a esse tipo de utilização, né, pelas entidades, né? Então, nós temos ali ainda de uma forma tímida, um posicionamento para que a gente tenha esse tipo de abordagem dentro das nossas políticas de investimento, né? E que tenha ali preferencialmente algum tipo de tratamento, né? Dado ali as questões, né, ESG, né, pensando ali em segmentos de investimento, né, mas ainda tudo de uma forma muito tímida. Na verdade, eu acho que a questão, tentando complementar aqui o que o Alexandre falou, né, e na mesma linha, que também acredito que não é o modismo, né, e é importante a gente considerar isso, né, dentro da natureza de cada fundo de pensão, pensando na maturidade dessas entidades, né, pensando em como é que essas entidades estão encarando essa abordagem, porque tudo isso tem envolvimento de custo, né, eu acho que quando a gente fala de alguma coisa que ainda não está considerada como obrigatória, né, e nós sabemos que os fundos de pensão têm uma série de obrigações aqui legais que já são complexas, né, são difíceis de se atender, né, de repente você pode ter uma discussão com o conselho do tipo, olha, mais uma dificuldade, né? E aí a gente pode debater o ESG do lado, né, também dos compromissos e da própria questão de falta de critérios, né, principalmente critérios quantitativos, né? Quando a gente pensa em métricas assim que são mais fortes, né, no sentido de, né,
poder classificar os investimentos, né, e a própria abordagem das entidades, eu acho que é uma grande dificuldade, mas é um debate que tem que ser enfrentado, né? Os conselhos precisam, né, principalmente o conselho deliberativo de cada entidade, né, precisa ali debater, ver a abordagem que pode ser considerada para aquele fundo de pensão, né? Pensando justamente nos investimentos e pensando na linha, pensando no futuro, né? Eu acho que assim, essa incorporação dos fatores ESG, né, na gestão, ela né, é fundamental, por conta não só das informações que isso traz, né, e como é que a gente pode avaliar a questão do futuro do desempenho das empresas, né, porque né, isso traz algumas informações que, por exemplo, a gente acaba, né, talvez como um exemplo, né, as patrocinadoras das nossas entidades, muitas vezes elas já têm, né, uma abordagem que a gente pode talvez trazer isso para dentro do fundo de pensão também e inspirar a própria, né, o conselho deliberativo, né, na busca dessa evolução internamente, né? E eu acho que trazendo muito com esse olhar, né, do que existe de positivo na questão mesmo de preocupação, né, com as futuras gerações, né, de como é que essa abordagem pode beneficiar, especialmente, né, não só do lado, né, dizer assim, de estar ali politicamente correto, mas também porque isso politicamente correto traz retorno, né, para os portfólios, né? Então, eu diria que sim, né, a gente não é um modismo, né, mas que a aplicação vai depender muito desse processo de evolução, de maturidade, né, e como é que a gente equilibra, né, essa aplicação aí no dia a dia da entidade, considerando toda a heterogeneidade que existe aí dentro do nosso sistema, né? Muito bom. Herbert, acho que você trouxe um ponto interessante, que é essa questão as fundações já estão com uma demanda regulatória muito pesada, né? E o ESG, o que a gente tem de regulatório não é uma obrigatoriedade específica, detalhada, ela é abrangente. Como que foi essa jornada de ESG na sua fundação? A iniciativa veio de onde? E como que ela tem sido, como que vocês têm aplicado esses fatores ESG na gestão da fundação mesmo, na gestão dos investimentos e quais têm sido os principais desafios? Obrigado, Christian. Bom, diria que a gente começou, né, fazendo essa abordagem, trazendo o que as patrocinadoras já fazem no dia a dia. Eu acho que é trazendo primeiro para o corpo de colaboradores da entidade aqueles processos, né, que já são feitos nas empresas, né? Então, nós temos aqui no nosso caso duas patrocinadoras que têm, né, um olhar muito forte para as questões ESG, né? Então, a gente trouxe essa abordagem internamente. Então, assim, pensando uma entidade, como eu comentei, de médio porte, poucos colaboradores, né? A gente começa, acho que, fazendo a diferença, mesmo sendo pequeno, nas questões do dia a dia. Então, a gente adota que as práticas internamente, né? Vamos dizer o seguinte, de questões, por exemplo, de reciclagem de material, né? Avaliação da reputacional de fornecedores, né? Coisas do dia a dia que são passíveis de serem exploradas internamente pela entidade, né, pelo nosso corpo técnico, a gente aproveita, mas diria o seguinte, olhando para o foco aqui da nossa conversa, né, como é que a gente avançou isso, né, para o outro lado? A gente tem, até pelo nosso porte, a gente entendeu que o nosso processo deveria ser feito de uma maneira que o gestor, na verdade, nós temos uma gestão terceirizada de recursos, né, nós devemos designar essa função para o gestor, né? Então, nós buscamos um gestor que tente, né, que busca que tem como desafio seguir princípios ESG na sua seleção de investimentos, né? Então, a abordagem é feita aí usando, né, vários filtros, né, reportes aqui para a entidade, né, tentando trazer esse componente de uma forma que não onere a fundação, até porque nós temos uma estrutura pequena, né? Nós estamos falando de uma entidade que tem 9 colaboradores, dentro do estudo de investimento nós temos 2 pessoas, mas que são 2 pessoas designadas ali para o monitoramento, né? Para o monitoramento, né, para acompanhamento ali regulatório das obrigações e também para a composição aqui, para ajudar aqui no apoio às discussões estratégicas que vão para a diretoria e para o conselho deliberativo, né? Então, pensando nessa linha, falei, bom, a gente, né, tentar desenvolver essa expertise, eu acho que é muito mais de
está trabalhando aqui junto com os colaboradores para aprimorar esse conhecimento, né? Mas a gente não tem aqui aquela, não tem como uma premissa ou como objetivo falar, olha, vamos ter aqui um especialista ESG dentro da entidade. Eu acho que a gente ainda não tem esse porte para chegar lá, mas em compensação nós aproveitamos a expertise que existe no mercado para fazer com que a nossa gestão ela possa ir nesse sentido, né? Então a gente buscou esse caminho via gestão terceirizada, buscando um gestor que faça isso bem feito para nós, né? Depois a gente faz esse acompanhamento com eles. Uhum. E, Alexandre, no teu caso, a iniciativa partiu da fundação, dos patrocinadores, como o Herbert comentou. Como que tem sido a jornada ESG na fundação? Bom, aqui a gente, no que diz respeito a processos internos, a gente também aproveita bastante coisa, né, que é disponibilizado pela nossa patrocinadora. Em relação à gestão de investimentos, nosso patrocinador também já é bastante atuante, né, já tem um histórico de longo prazo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, em relação a combate aí às mudanças climáticas, né, e outros aspectos. Então, a gente desde 2007, né, começou, vamos dizer assim, de forma mais incisiva essa jornada com a adesão ali ao PRI. O PRI, salvo engano, em 2006 teve a primeira adesão no Brasil com a Previ, assim, em 2007 a gente começou a focar mais em investimento responsável em função dessa adesão, né, e de lá para cá foi um trabalho interessante porque a gente foi obviamente evoluindo, considerando o estágio do mercado financeiro brasileiro, e aí nesse sentido, processo de seleção de gestores, né, nosso manual de investimento já conta ali com uma série de critérios ESG que são utilizados ali na hora da avaliação qualitativa para poder escolher esses gestores. Então, assim como o Herbert comentou, a gente também tem uma gestão terceirizada, né? Não temos carteira própria, então a gente tem que fazer essa cobrança, esse acompanhamento e monitoramento desses gestores em relação ao cumprimento aí desses fatores. A partir de 2021, a gente deu um passo adicional, né? Incluindo na política de investimentos de forma mais objetiva, quais eram os critérios. Então, a gente incluiu ali filtros negativos em relação à arma de fogo, trabalho escravo, tabaco, esse tipo de coisa. E o curioso é que logo ao longo do primeiro ano, assim, a experiência não foi das melhores, porque a gente tinha a exposição ali a alguns fundos abertos e que a gente simplesmente não controla, diferente de um fundo exclusivo que você desenha mandato e tudo mais. E apareceu uma pequena exposição ali a tabaco numa alocação exterior que a gente tinha e a gente, por mais que conversasse ali com o gestor, a gente não consegue de uma hora para outra mudar isso. Então foi a hora que a gente teve que dar uma puxada ali no freio de mão para poder reavaliar esse formato e aí no ano passado a gente redesenhou um pouco esses limites e esses filtros para que não disparassem ali um alerta com 0,01% de alocação. Então, essa alocação nesses setores que a gente não quer ter exposição, hoje elas não podem ser relevantes ali dentro das maiores posições do fundo. Então, é o que a gente tem feito aí para, nesse momento, integrar aí esses fatores ESG. Muito bom. Eu estou aqui tentando conciliar as perguntas com as que estão vindo aqui pelo chat. Tem algumas interessantes aqui, eu vou colocar. O Carlos, ele pergunta assim, como conselheiros começamos a estimular investimentos que considerem ESG, não estaríamos faltando com o nosso dever de diligência, reduzindo o ganho de valor de entidade, ou seja, ESG poderia ser considerado custo, e eu acho que é um pouco do debate que a gente teve, né, quando a gente estava preparando para esse painel, do ganho de curto prazo, né, dadas as taxas de juros altas, e o ESG, que tem um viés de longo prazo. Herbert, você quer comentar?
Ah, perfeito, Cristian. Eu acho que a gente vive esse desafio, né? Quer dizer, a gente tem o nosso mercado, o mercado brasileiro é o mercado que está, quando a gente compara com os mercados desenvolvidos, né? Nessa questão ESG, a gente ainda está em processo de maturidade, né? Bastante atrasado, né? Em relação a essas principais economias. E nós temos esse fator ainda que ele acaba sendo, né? Diria que um fator ainda adicional, né? Uma camada adicional que eu acho que gera um questionamento que lá fora é um pouco diferente, né? Quando a gente fala de taxas de juros, né? Estamos falando de taxa do CDI, da Selic, né? Sempre aqui no Brasil, num patamar que sempre acaba criando uma controvérsia em relação à alocação, né? Nesse tipo de ativo, né? No fundo, você tem o custo de oportunidade que muitas vezes você vai ter que ter esse debate no seu conselho, né? Afinal de contas, você vai estar abrindo mão de retorno ou não, né? Então, eu acho que essa discussão, ela tem que, eu acho que faz parte daquela minha fala inicial, justamente dessa conversa em relação ao que o conselho deseja, né? Qual a busca que o conselho vai endereçar na gestão de investimentos da entidade, pensando no quê? Maximizar retornos, né? Maximizar retornos considerando princípios ESG, já que a gente ainda tem uma questão regulatória que não é ainda, né, tão exigente nesse sentido, mas a gente não pode pensar no nosso compromisso de longo prazo, né? Olhando assim, talvez no curto prazo, né, a tentação de ficar ali exposto, né, apenas ali no CDI, na Selic, né, ela seja tentadora, pensando justamente nas possibilidades que podem ter de custo ou de falta de justificativa que você possa considerar um investimento, né, com qualidade ESG, né? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar até no nosso próprio compromisso de longo prazo, né? Ou seja, aqueles participantes que hoje esperam que futuramente a entidade pague benefícios, né? Pensando justamente em utilizar empresas ou utilizando ali uma estrutura de investimentos, né? Que faça sentido com o seu bem-estar futuro, né? Então, diria que é um desafio importante, né, para os conselhos, mas que tem que ser enfrentado. Acho que cada entidade tem que enfrentar o seu dilema, né? Eu acho que ela, de acordo com o seu público, né, com o seu patrocinador e com os seus grupos de participantes, entender aonde ela vai poder atuar, porque tem entidades que, por exemplo, você está dizendo, de repente, uma entidade que está num processo de maturidade já, né, perto do plano que está se encerrando, né, ou planos que estão ali próximos do encerramento, talvez não faça sentido você pensar no longo prazo. Por outro lado, você tem planos que estão começando agora, né? Então, pensando também que existem vários estudos que mostram que o investimento ESG, né, ele traz retorno, né? Ou seja, eles acabam agregando um retorno maior do que aqueles que não são. Então, eu acho que cada passo tem que ser feito de acordo com a finalidade que vai ser utilizado aquele investimento, né? O plano que vai ser aplicado, né? Considerando ali os atores envolvidos para se chegar numa decisão de que linha seguir, né? Mas na prática eu diria que o Brasil a gente tem esse, né, esse pequeno grau adicional aí de preocupação, de dificuldade para chegar numa conclusão, né? Ou num consenso, né? Que eu diria que é pouco provável que tenha, mas enfim, eu acho que a gente faz parte da nossa evolução, né? Para Alexandre, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, aí você pode complementar, mas eu acho que tem duas perguntas que estão relacionadas, que vieram até antes da que eu mencionei, que estão relacionadas ao que ao que o Herbert acabou de falar. Assim, só complementando um pouquinho, acho que a gente tem essa crescente demanda, que não necessariamente tem pode ou não ter o retorno no curto prazo. O mercado brasileiro dispõe de variedade de opções viáveis, rentáveis e atrativas de investimentos. Então, para corresponder a essa demanda, e como que vocês veem assim em termos de oferta em cada classe de ativo, para renda variável, renda fixa, estruturado, investimento no exterior, e outros, né? Tem imobiliário também. E como que você está vendo, Alexandre, a maturidade do mercado brasileiro quando comparado ao mundo, principalmente à Europa? Não, tá bom. Só complementando um pouquinho ali a resposta do Herbert, estou totalmente de acordo com o que ele colocou e, de fato, essa é uma discussão que tem que ocorrer no âmbito do Conselho,
e não é uma discussão rápida e definitiva e que vai se resolver no planejamento estratégico de um ano exclusivamente, né? Assim, essa é uma jornada que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo e vai eventualmente fazendo ajustes, né, ao longo dessa jornada. Assim, se falou ali de dever fiduciário, né, a discussão que muitas vezes se tem hoje é se a gente considerar que os fatores ESG eles são relevantes e importantes, né, para o sucesso das empresas no longo prazo, e isso tem total aderência com os nossos objetivos de rentabilizar as reservas e os investimentos para pagar benefícios no longo prazo. Aí talvez o pensamento devesse ser o contrário, né? Ignorar os fatores ESG pode ser uma violação do dever fiduciário. Então, assim, eu acho que essa é uma discussão que tem essas duas vertentes, né? Então, obviamente, a preocupação vai ser sempre buscar ali retorno ajustado ao risco, né? E buscar diversificação. E aí já faria aí o link com essa questão da maturidade aqui do mercado local. Eu diria que a gente tem ainda um dever de casa bastante grande a cumprir em relação à oferta de produtos, né, e padronização em relação a fundos de investimento, principalmente voltados para ESG. No exterior, a gente tem uma oferta muito maior ali, na Europa, principalmente, já com níveis de padronização e comparabilidade melhor. Assim, muito se fala nessa questão da taxonomia, né, que é você poder comparar ali como é que as empresas estão em relação ao cumprimento desses aspectos ESG. A gente sabe que na Europa isso está muito mais avançado, e eles são exportadores aí dessas métricas, vamos dizer assim, para o mundo todo, né? Você perguntou também em relação aos segmentos de investimentos, né? É mais comum e mais aplicável para seguir e se adotar ali a abordagem ESG no segmento de renda variável e de crédito privado, eventualmente private equity ali e venture capital. Então, em outras classes como multimercados, assim, já não é tão trivial você seguir essa abordagem, principalmente ali pela visão de mais tática e de curto prazo que você tem que ter nesses e outros segmentos. Então, eu diria que é difícil ainda você conseguir gerar um portfólio, vamos dizer, dedicado exclusivamente ESG, não só no Brasil, talvez no mundo não seja fácil você fazer isso. Certamente você estaria ali penalizando a diversificação de alguma forma. O Herbert desconectou um pouquinho, né, Herbert? Mas a gente aproveitou para fazer uma pergunta do que a gente já tinha discutido. Tem algumas perguntas mais assim pontuais. Se vocês poderiam citar quais práticas vocês têm visto nas entidades para o aspecto social do ESG? Herbert, gostaria de responder? Eu posso começar, perdão, eu tive um problema agora aqui, né? Acho que travou aqui o meu computador, mas eu já consegui voltar, né? Escuto vocês bem. Eu acho que olhando assim na prática, né? Eu acho que as fundações, elas têm feito um trabalho, estão na frente, né? Nesse sentido, em relação às questões ESG, né? Olhando especialmente para as questões cunho social, o que eu vejo mais são as entidades adotando práticas que já são utilizadas pelas patrocinadoras, né? Então, olhando assim mesmo, indo naquela linha do tipo, o que a fundação pode fazer, né, com o seu corpo de colaboradores, né, em relação às questões ESG, trazendo, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui interno, né, nós temos um grupo de voluntários aqui na patrocinadora, né, e o pessoal da entidade participa, né, então é uma forma da entidade também estar colaborando desse lado social, né. Então, justamente porque a nossa abordagem ela é de terceirizar a gestão, né, a gestão dos investimentos, e da visão do nosso gestor, aí sim eles usam
outros tipos de filtro, né? Então, né, por exemplo, aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, né, por exemplo, como um dos filtros que são utilizados, né, para a gestão dos investimentos. Então, olhando assim especificamente dentro das entidades, eu vejo que as ações ainda são menores, né? As entidades têm um corpo maior de colaboradores, com certeza acabam tendo uma possibilidade de ter uma influência maior nesse sentido e mostrar isso de uma outra maneira. Aquelas menores, eu acho que elas conseguem, né, ter acompanhar seus patrocinadores, né, e eventualmente fazendo ali algumas ações, pensando, por exemplo, quando a gente fala do fundo de pensão, né, a gente não pode esquecer também que a gente de certa forma, faz parte de um filtro, né? Se a gente olhar as nossas patrocinadoras, o fato de elas oferecerem, né, um benefício de previdência complementar para os seus colaboradores, isso aí já as favorece do ponto de vista de filtro positivo, né, olhando para o ESG, né? Então, e aí do nosso papel, por exemplo, interno, acho que também a gente pode esquecer, por exemplo, as operações que nós temos com os participantes, né, que elas acabam ajudando também nesse lado, né, de trazer para os participantes uma condição de financiamento mais competitiva em relação ao mercado, né, mas ao mesmo tempo interessante do ponto de vista de investimentos, que não pode ser diferente, né? Ou seja, a gente não pode, né, oferecer empréstimos ali, né, a taxas inferiores ali à nossa meta atuarial, ao nosso índice de referência, acrescentado ali dos custos envolvidos. Então, para nós, acaba sendo também uma forma interessante de recurso, apesar que ainda tem o volume não é um volume significativo, né? E eu diria que talvez seja o mais comum, né, na prática nas entidades no dia a dia, essa operação com os participantes como uma forma de também trazer esse lado, né, social ali para os seus públicos, né? Tirando essas operações que eu comentei agora, que estão no dia a dia das entidades, né? Só É, complementando, assim, eu também estava pensando sobre essa questão de operações com participantes. No início confesso que eu tinha preconceito em relação a isso. Eu achava que você fomentar isso, você estaria fomentando ali o endividamento das pessoas. Na prática, as pessoas que vão em busca de empréstimo vão tomar de qualquer forma. Então, assim, a gente oferece um produto ali que acaba sendo um benefício, porque as taxas costumam ser mais competitivas ali do que as oferecidas pelo mercado de maneira geral. Então, concordo com o Herbert que esse é um aspecto importante aí também a ser considerado. acho que tem uma preocupação em relação ao custo associado à prática, à implementação do ISD na gestão. Tem alguma forma de desenvolver e aplicar análises ISD sem agregar muito custo à fundação? Bom, eu acredito que isso vai estar muito associado ao tamanho da entidade, ao tamanho ali do patrimônio gerido e da estrutura de planos ali e da forma também de gestão da sua carteira, né? Se tem carteira própria, carteira terceirizada. Para a gente aqui, eu não diria que isso tem ou teve até hoje um custo que seja elevado. Assim, mais recentemente, a gente segregou ali a área de riscos da gestão de investimentos. Então, a gente não contratou gente nova para isso, acabou tirando da própria equipe de investimentos e ligando ali ao departamento de compliance. Então, hoje para a gente não é um custo que a gente possa destacar como elevado. Óbvio que a depender da estrutura e da forma de gerir a carteira, você tem eventualmente que usar ali de apoio e suporte de consultorias para poder fazer esse acompanhamento, né? Na hora que você vai sair do zero para começar efetivamente nessa jornada, aí sim, efetivamente talvez valha a pena você ouvir as experiências aí das outras entidades, realizar os benchmarks, mas eventualmente tem um custo associado aí a um apoio e suporte de quem já tem experiência ou de consultoria para poder acelerar esse processo. Então, de novo, concluindo assim, eu acho que depende muito do tamanho ali, da forma de trabalhar da entidade, mas eu acho que dá para fazer, incluindo isso dentro do escopo de gestão de risco que já é feito. Então, na prática, seria ali um custo, vamos dizer, marginal ou já incluído dentro dos seus processos. Uhum.
Eu também complementaria aqui, Cristian, acho que a resposta do Alexandre foi perfeita, né? Acho que a linha daquelas entidades que estão já com processos estabelecidos, que já tem isso, né, de uma forma já bem amadurecida, né, não é, eu acho que não é aplicável a pergunta, né? Estamos falando daquelas outras que estão começando nesse processo. Eu acho que a primeira acho que uma forma de tentar trazer isso para a discussão, né, seria justamente conversar com os gestores, verificar com os gestores, olha, que tipo de prática que vocês têm, né, trazer essas práticas dos gestores, né, aquelas que têm uma gestão terceirizada, né, seja com um gestor ou com vários gestores, começar a conversar com os gestores e pedir essas informações para eles, né, começar a cotejar essas informações internamente e começar a fazer essa avaliação junto ali com o conselho. E aí eu acho que essa dica, né, do Alexandre, eventualmente, né, dependendo do tipo de abordagem, né, se contrata o consultor ou o especialista e começa a definir aquilo que está bom, aquilo que não está legal, né, e aquilo que vocês querem continuar avançando. De repente, nessas abordagens, você percebem que tem determinado gestor que está, né, de repente, operando de uma forma que vocês não entendam que seja melhor, né, ou que possa ter, o que possa, né, ter ali espaço para ter uma melhoria que a entidade pode contribuir. De certa forma, isso já é um atributo ESG, né? Quer dizer, quando a gente pega um gestor e começa também a debater uma melhoria no seu processo ali ESG, já é uma prática, uma boa prática ESG que a gente está praticando, exercendo, né, junto com aquele gestor. E óbvio que isso vai gerar naturalmente custo para esse gestor, ele pode falar, olha, não vou fazer isso para você agora, né? Ou vou desenvolver, e você pode estar confortável com isso ou não. Como você pode também ter aquele gestor que você está confortável com as práticas dele e vai começar a concentrar os seus recursos, né? Ou vai aumentar ali a exposição que você tem com aquele gestor. Então, acho que ali, de uma forma que, eu acho que esse processo de você trazer o que já é feito, né? Debater internamente para começar a trazer esse conhecimento para dentro da entidade, né, e evoluindo, né, junto ali na discussão estratégica da fundação, né, do fundo de pensão, é uma forma de você amadurecer ali os seus órgãos de administração, né, e ao mesmo tempo também está contribuindo para melhorar essa jornada ESG também dos atores que estão envolvidos, né, seja o fundo de pensão, o próprio gestor, né, e eu acho que esse ponto aqui é uma abordagem que inicialmente ela não tem praticamente custo envolvido, ela tem um trabalho inicial ali de se trazer, levantar as informações, né, fazer esse levantamento, e depois se debater, né, o que está sendo feito, né, qual é o foco que se quer dar nessa discussão para chegar no melhor, né, num cenário que a entidade acha que é o ideal, né? Uhum, ótimo. Então, uma vez implementado, como que a fundação pode acompanhar esse desempenho, né, o desempenho ESG de seus investimentos? A gente sabe que na prática os dados eles podem ser subjetivos, muitas vezes autodeclaratórios e com transparência e verificabilidade limitada. Como que a fundação deve acompanhar diante desse cenário, Olha, Alexandre? eu entendo que, de novo, vai depender da abordagem, né? Se a gente considerar ali não sei se são 6 tipos de abordagens mais objetivas, né? Utilizar filtro negativo, filtro positivo, a integração em si, que você avalia ali tanto quantitativamente quanto qualitativamente todos os ativos e aí depois direciona para o que você quer, fundo temático, investimento de impacto, ou engajamento efetivamente, para cada um deles, ou mais de um, se você utilizar mais de um, você pode ter ali vamos dizer assim, um critérios ou procedimentos internos para acompanhamento, né? No nosso caso, a gente tem essa previsão ali com alguns filtros que estão na política, a nossa carteira, então, é toda terceirizada. O que a gente faz é acompanhar com frequência e cobrar dos gestores que enviem as informações de que aqueles aspectos ali que estão listados e que devem ser perseguidos conforme previsto na política estão sendo cumpridos. E aí vem um desafio que eu diria que é o desafio adicional com esses gestores que nós temos aqui para fundos exclusivos, eventualmente para fundo de fundos, que eventualmente você tem um gestor de fundo de fundos que tem outros 15 fundos abertos que ele aloca e ele tem que buscar essa informação junto com esses 15 fundos. E esse trabalho é que não é trivial. Então, de tempos em tempos, esse é um trabalho que eu diria que é mais
educativo e que a longo prazo você vai conseguindo ali fazer com que essa informação chegue completa e com qualidade, né? Mas, de novo, as entidades maiores, obviamente, que já têm ali nas suas rotinas, eventualmente, assento na administração de empresas, via conselho ou via diretoria executiva, obviamente que já participam ali da execução do planejamento estratégico, então já tem ali formas de acompanhar se as métricas ESG que estão determinadas para as companhias investidas estão sendo cumpridas ou não estão sendo cumpridas. Eventualmente desenvolvem rates internos para acompanhamento dessa evolução e comparabilidade com outros agentes de mercado, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha. Perfeito. Eu também acho que é nessa linha também, pensando um pouco nessa, né, complementando a resposta do Alexandre, né, e na sua própria pergunta, né, Christian, de fato, acho que um dos grandes desafios é as questões de métricas, né, de métricas mesmo quantitativas, né, então a gente ainda acaba tendo muita dificuldade de conseguir ter informações ali que sejam, né, confiáveis, né, que sejam, né, ainda que possam trazer conforto para uma decisão, né, bem embasada, né, pensando ainda em tudo que a gente já discutiu no início, né, das dificuldades dessa jornada. Então, tem essa dificuldade adicional, né? Mas assim, mas em compensação, acho que olhando na linha, né, daquelas entidades que estão nesse processo, eu acho que começando a trazer ali informações de fontes públicas, né? Ou seja, ela pode, né, trazer, pegar os relatórios de algumas empresas investidas, né, seja na sua carteira terceirizada, né? Pensando naquelas que têm ali sua gestão, né, terceirizada, né? Olhando ali algumas exposições que são feitas com os gestores e verificar ali, né, internamente se aquelas empresas estão mesmo, né, como é que elas estão em relação às questões ESG e fazer ali a provocação com o gestor, né, verificar, de repente vocês podem, né, internamente, né, pegar algumas posições, fazer um levantamento interno e verificar, ter uma conclusão, né, interna em relação à qualidade daquelas informações, né, e até mesmo, eventualmente, falar, poxa, por que eu tenho essa posição? De repente eu entendo que aquela empresa não deveria estar fazendo parte do meu portfólio, mas o gestor pode te explicar por que ele está expondo ali, né, que está exposto naquela companhia, e eventualmente a justificativa dele pode até fazer muito sentido para você e falar, ok, vamos continuar nessa jornada, lembrando que isso aqui é um caminho, é um aprendizado, né? Ainda tem, acho que, um pouco de utilização de métricas, né, e padrões mesmo aí que são reconhecidos, né, internacionalmente. Aí eu tenho o próprio GRI, né, o GRI tem lá o autodeclarado, mas também tem o auditado, né, tem o SASB, né, que é o Sustainability Accounting Standards Board, né, e também tem ali as metas de desenvolvimento sustentável, né, da ONU, né, que também são métricas que podem ali ser utilizadas, né, também tem as dificuldades em relação à parte, né, quantitativa, mas acho que é um caminho também que pode ser utilizado para a discussão dessa estratégia, né? Um ponto que aí talvez seja um pouco mais complicado seria o do engajamento mesmo ali direto, né, com as empresas investidas, pensando naquelas que têm investimento, né, que tem carteira própria, que tem investimento direto, né, isso é muito mais simples. Agora, nas que tem ali gestão terceirizada, a gente delega isso para o nosso gestor, né? Então, pode ser uma forma da gente também pressionar o nosso gestor e saber, olha, como é que você está se posicionando em relação às questões de determinada companhia, né? E aí eu acho que o lado também que vai fazer parte desse processo é o próprio, né, ecossistema, né? Eu acho que discussões aqui dos próprios fundos de pensão, né, como investidor institucional, fazendo essa busca, né, e tentando se organizando nesse mercado, já começam a fazer com que exista um movimento do lado também dos gestores para começar a trazer essas informações aqui de uma forma mais padronizada para o nosso mercado, né? Então é aquele processo da gente, né, é um processo que a gente demandando aqui para o nosso gestor, né, as nossas necessidades, isso com certeza eles vão começar a trabalhar para apresentar isso de uma forma mais organizada e vai começar a atender todo o nosso ecossistema, né? Eu acho que é uma forma também da própria maturidade dessa discussão também influenciar a forma com que a gente vai receber as informações dos nossos parceiros aqui, no caso as assets, né? E aí também questão de utilização de provedores de dados, né? Tem os provedores de dados, ali, como o Alexandre comentou, as empresas de rating, né? Que também pode ajudar nessa jornada, né? Assim, eu acho que olhando de uma forma, né, macro, né, pegando aqui, dando, né, olhando bem de longe, né, acho que essa questão toda do ESG, a gente sabe que ainda tem limitação, mas
por conta dessa subjetividade toda, né, essa falta de dados aí padronizados que nós estamos falando, né, mas a gente tem, eu acho que um caminho que a gente pode avançar, né, de uma forma cuidadosa aqui, mas a gente pode avançar para tentar coletar essas informações de fontes confiáveis, né, fazendo uma comparação aí de várias fontes de dados, né, e aí eu lembrando que eu acho que até como o tema, né, é um tema que está, né, totalmente, né, assim, na pauta das principais discussões mundiais aqui em termos de alocação de recursos, né, tanto é que a gente está falando sobre isso nesse seminário, né, a tendência global é que exista mesmo, acho que uma maior padronização desses dados, né? E a gente vai partir também para um processo de regulamentação, né? Eu acho que regulamentação, a própria iniciativa privada, né, que pode organizar melhor a qualidade, né, e a confiabilidade dessas informações, né? E aí, de novo, a gente, eu acho que como, né, nessa jornada aqui como investidor institucional, acho que a gente tem a obrigação de exigir dos nossos gestores, né, a maior transparência possível nas informações que eles prestam para nós, que isso naturalmente eles vão exigir das empresas que eles investem também, né, pensando justamente nesse processo aí de evolução, né, e padronização desses dados aí que vão ajudar bastante a gente no desenvolvimento de uma melhor experiência aí com o investimento ESG, né? Bom, a gente não vai conseguir fugir daquela pergunta que a gente tinha comentado, mas antes dessa eu vou fazer duas que elas estão relacionadas e que vieram no chat. A questão da Petrobras, então como fica a situação da Petrobras com relação ao ESG diante do impasse entre IBAMA e Petrobras na exploração do norte do Brasil, né? E daí eu só vou emendar a segunda, que o Patrício Zapata, ele é presidente do conselho da fundação e ele trabalha na Souza Cruz. Então, eu acho que foi o Alexandre que comentou que tinha um filtro negativo, né, na indústria de tabaco. Ele faz uma consideração de que a empresa tem uma agenda, né, embora por alguma questão respeitável seja opção do conselho de uma administradora não investir na indústria, tem uma agenda de ESG muito robusta. A indústria não é somente regulada pela autoridade, mas os padrões são ainda mais exigentes. Então, queria ouvir de vocês, Alexandre. Aí tanto em relação vamos dizer, a combustíveis fósseis, né, a utilização ou alocação em empresas dessa natureza, ou da mesma forma como eu tinha mencionado ali em relação a tabaco, hoje a gente não adota filtros que vedem completamente na gestão da carteira terceirizada ali ou dos fundos. O que a gente tem utilizado é que essas alocações elas não podem ser relevantes ali e as principais alocações das carteiras e dos fundos, né? A gente entende que hoje você tem grandes entidades ou fundos de pensão, por exemplo, que são acionistas relevantes em grandes empresas e que têm aí, vamos dizer, grande impacto, né, na emissão de carbono e impacto nessa questão de gases de efeito estufa. E o caminho é o que já vem sendo adotado, né? O caminho ali do engajamento e no sentido de se fazer planejamentos de longo prazo para redução desses impactos e ações que possam mitigar os efeitos eventualmente negativos que essas companhias possam provocar para a sociedade de maneira geral. Então, nesse sentido que eu acho que a gente deve caminhar, tanto os investidores institucionais, né, tem que seguir essa linha. A gente não vai poder, de uma hora para outra, simplesmente parar de investir em companhia petrolífera ou algo semelhante. Então, assim, a gente depende ainda bastante desses insumos. Então, na prática, o que pode ser feito, que eu entendo que é o mais recomendável e que vem sendo feito aí pelos investidores de peso, são as ações de engajamento, né, no sentido de mitigar, né, e no longo prazo tentar neutralizar ao máximo esses impactos que eventualmente tenham sido e estejam sendo medidos.
Bom, Cristian, eu acho que, assim, fazendo também na linha do que o Alexandre comentou, né, eu diria que tem, assim, talvez tenha uma premissa, né, ou tenha uma discussão que às vezes ela fica, né, acaba ficando rasa, né, quando a gente fala simplesmente de uma abordagem, olha, vou entrar no setor ou não, né, ou vou estar exposto, por exemplo, no tabaco, vou estar exposto em energia, em combustíveis fósseis, né, e simplesmente não vou estar por questões ambientais ou por questões de saúde, né? Eu acho que essa acaba sendo uma discussão que, assim, naturalmente, ela pode ser, né, superficial, né? Mas depende muito do nível, ali, acho que de maturidade do investidor, né, para saber se isso faz sentido ou não. Mas pensando na questão da evolução, né, eu acho que da própria discussão, né, para não se ficar naquele processo, né, de simplesmente, não vou investir ou vou investir, pensando em alguma outra, né, pensando não só do ponto de vista financeiro, né, a gente pode olhar para algum setor e falar, tudo bem, eu vou entrar aqui, apesar de não ser, né, eu não gostar de um setor, mas me paga bons dividendos, tem uma boa expectativa de rentabilidade, né, vou me posicionar e você vai depois enfrentar uma discussão, talvez com o seu participante, aquele que é mais engajado, pensando, né, para você justificar aquele investimento que você fez. Então, eu diria que, de certa forma, para não ficar nesses extremos, né, a discussão deveria ser feita pensando no negócio como um todo, né? Ou seja, o combustível fóssil, né, por exemplo, a discussão do investimento da Petrobras ali na bacia amazônica, né, ali perto do Amapá, né? Quer dizer, talvez exista uma primeira preocupação, tem impacto ambiental, né? Olhando assim, talvez uma visão leiga, né, existe, poxa, tem impacto ambiental, pode ter impacto ambiental, né, a gente sabe que, né, esses tipos de exploração expõe ali a problemas de vazamento, né, de petróleo, enfim, né, discussões de poluição que a gente percebe, né, quantas vezes a gente já não ouviu falar de vazamento de petróleo e pensando numa área sensível ali como a Amazônia, de repente fala, olha, não faz sentido ter esse investimento. Por outro lado, dentro do próprio, né, princípio do ESG, a gente está falando de um desenvolvimento de uma região ainda, né, extremamente vulnerável do Brasil do ponto de vista social, né? Quer dizer, o desenvolvimento econômico e social da região norte ainda depende muito de recursos, né, que esse investimento pode trazer para aquela região, né? Então, aí talvez seja o equilíbrio, né, do lado da governança, né, de como é que a governança desse investimento pode ajudar a trazer ali a resposta para alocar ou não alocar, né? Então, eu diria assim, eu acho que não tem uma visão pronta, né? Quer dizer, a preocupação, se a bandeira for exclusivamente ambiental, você vai falar que você não vai investir. Se a tua preocupação for só para o lado social, você vai falar, eu vou investir. Né? Agora, tem o lado da governança que pode equilibrar esses dois, né? Ou seja, né, esse investimento pode ser feito de uma forma segura, né, desde que você consiga avaliar, consiga discutir ali, inclusive como é que você as contrapartidas sociais, como é que vai ser a questão da regulação ambiental, das proteções que podem ser feitas, né, em relação a esse investimento, né, e os riscos que ele pode trazer. Vale a mesma coisa, por exemplo, para o tabaco, né? Eu acho que se olhar para um lado só específico do investimento, é a mesma preocupação. Agora você está falando de uma empresa que tem investimento, ela tem uma série de contrapartidas, né, da parte social com relação aos empregos que ela gera, né, a renda que ela gera ali não só para os seus trabalhadores, mas para toda uma cadeia ali de produtores, né, que aí, no caso, a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a gente depende muito ainda da iniciativa privada para várias iniciativas, então, com certeza, a gente está falando de empresas que acabam fazendo investimento, por exemplo, do lado educacional, né, dali junto com seus trabalhadores, né, junto com seus fornecedores, então você desenvolve o negócio de uma forma que, ao mesmo tempo, como a gente sabe que o combustível fóssil tem um problema, né, ambiental, né, como na ponta final ali de toda a sua utilização, né, e o tabaco também tem, mas por outro lado você tem uma série de outras contrapartidas que acabam ajudando, né, nesse peso, nesse balanceamento. E no final do dia, quem vai decidir se faz sentido ou não essa alocação é o conselho, né, quer dizer, o conselho dali da entidade vai avaliar, né, qual é a bandeira que é adequada para aquela entidade, né, de acordo com a sua realidade, de acordo com o contexto, com as expectativas de retorno, né, tanto do ponto de vista financeiro quanto bem do ponto de vista social, de desenvolvimento social também. E aí, né, eu coloco aqui o G como tema mais importante para esse debate, olhando exatamente para equilibrar essas duas frentes, né, e se avança em determinado setor ou não, né, ou se a pergunta for no sentido avança, não, ok, agora se não avança, o que falta, né? É de fato um setor que
deve ser restrito para alocação, ou se deve ainda, né, conversar, por exemplo, né, vou pegar meu gestor, vou pedir para ter um engajamento maior ali junto àquela empresa, para a gente ter outros tipos de contrapartida para poder justificar essa alocação. Então, eu diria que a resposta, talvez, assim, olhando esses extremos, esteja aí no G, né, do ESG. Bom, então, a gente já está passando, né, 3 minutinhos, mas daí eu vou pedir para vocês serem bem breves na última pergunta. Eu acho que, assim, até agora, o que a gente tem comentado o mercado brasileiro não está maduro, né? Eu acho que, assim, tem muito ainda para caminhar, tem os seus desafios, tanto do ponto de vista de opções no mercado para todas as classes de ativo, quanto também para métricas, né? A gente está entendendo que não é um modismo, é algo que veio para ficar, tem o desafio da rentabilidade no curto prazo vis-à-vis o aspecto do longo prazo que o ESG traz. Agora, a gente tem que esse é um resumo, né, do que a gente veio discutindo até agora. Aí, nos últimos anos, mais especificamente 2 anos, alguns estados americanos aprovaram as leis anti-ESG, né, alegando que as práticas ESG prejudicam o ganho dos investidores e enfraquece as finanças dos fundos de pensão, principalmente os públicos, né? E essa visão ela vai exatamente na direção contrária do que estamos discutindo aqui. Faz sentido para vocês? E teria algum risco do Brasil caminhar nessa direção também? Eu sei que é um tema polêmico, mas e pedir para ser breve num tema polêmico, acho Não, que tá não bom. é muito legal. Sem dúvida, é um tema polêmico e é um tema recente, vamos dizer, mas que tem, na verdade, questionamentos dos dois lados, né? Assim, porque acaba envolvendo política e bandeiras ali distintas, né? Assim, ao mesmo tempo que você tem estados americanos que têm cobrado ali a gestora ou eventualmente não recomendado a gestora a adotar esse tipo de prática porque eles entendem que pode afetar a rentabilidade, você tem outros que têm cobrado a mesma gestora no sentido de efetivamente comprovar que ela tem atuado defendendo ali os fatores e os aspectos ESG. Então, de novo, assim, como você tem ali uma discussão que talvez tenha um viés ideológico e político que pode estar afetando essa decisão. No final das contas, o ESG, quando surgiu, ele foi direcionado ali para que os detentores do capital ou os donos do dinheiro pressionassem ali os gestores ou as companhias no sentido de atender essas métricas, né? Então, acaba que nessa situação americana ela é meio sui generis porque o próprio Estado que regulamenta eventualmente ali os próprios fundos de pensão ou ali as normas, eles estão questionando e estão indo na direção contrária, né? Vamos ver como é que isso se desenrola e ver se a gente aproveita aí dessa discussão para extrair os aspectos positivos para esse aprendizado e essa maturidade aqui dentro de casa, né? Acho que complementando aqui, tentando fazer um complemento aqui na brilhante resposta do Alexandre, eu acho que assim, né, essa discussão ela acabou surgindo justamente por conta daquilo que a gente falou no início, né, essa discussão justamente, né, aqui no Brasil a gente estava debatendo, né, investimento em ESG em relação a Selic, CDI, o custo de oportunidade, né, lá fora a discussão foi muito parecida, né, pensando justamente que esse tipo as restrições, né, que o investimento em ESG poderiam estar impactando ali o retorno dos fundos de pensão ali públicos, né? Então, acho que essa é uma discussão que, quando a gente olha
principalmente nos estudos que tem lá fora, né, de retorno a longo prazo dessas empresas, né, que tem, né, os fatores ESG com mais, né, mais bem desenvolvidos, mais amadurecidos, né, que você tem um retorno maior, eu acho que a tendência é você conseguir com o tempo, né, se perceber que essa discussão, que essa restrição, ela não faz sentido, né? Então, assim, talvez essa maturidade evolua para um processo de que, né, essa restrição, essas leis aí, elas deixem de ser aplicáveis, né? Mas é difícil, né, fazer esse exercício aqui, né, essa previsão, né? E também como é difícil prever no Brasil, né? Eu acho que a gente ainda está numa linha ainda de evolução, né? Como a gente comentou, nosso mercado ainda está em desenvolvimento em relação a essas práticas. Acho que tem uma tendência mesmo aí global de maior conscientização, né? Adoção dessas práticas aí sustentáveis, né? E responsáveis, e a gente está, né? O Brasil está acompanhando essa tendência, né? A gente percebe que isso, até por conta do próprio, né? Acho que do nosso próprio, onde o Brasil está inserido, né? Toda a discussão do próprio agro, a questão, né, do nosso ecossistema Amazônia, né? Então, entre outros aí, ecossistemas que existem dentro do Brasil, então acho que é muito provável que a gente tenha, né, essa evolução desse debate de uma maneira, diria que, com menos chance de ter esse tipo de restrição lá na frente. E eu acho que a questão mesmo é de conscientização, né? Para finalizar aqui, eu acho que a conscientização e educação aí sobre, né, esses benefícios mesmo financeiros aí da integração, né, dessas práticas da ESG, elas precisam aproveitar o momento aqui que a gente está vivendo, né, para a gente evitar aí o risco de eventual reversão aí dessas políticas, né? Apesar que o nosso setor ainda, como a gente comentou no início da nossa exposição, ainda são tímidas, né? E aí o nosso papel, acho que como investidor institucional, né, representantes aqui da sociedade civil, né, ele vai ser aqui crucial para a promoção aí mesmo dessas práticas aí sustentáveis, né, e na defesa aí dos fatores ESG no mercado de investimentos, né? Bom, oi, Francisca. Então, eu queria agradecer